Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Deus. Eu gostaria de lhe convidar a se colocar em pé. Nós iremos iniciar o nosso culto orando, conversando com o Senhor. Eu te convido a curvar a cabeça, a fechar os olhos. E com toda reverência nós iremos nos apresentar diante do Senhor em oração. Deus poderoso, Deus de infinita graça, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Nome que é sobre todos os nomes, ó Pai. Diante do Teu nome nós nos curvamos, ó Pai. Teu nome traz às nossas mentes, aos nossos corações, a paz que excede a todo entendimento, Senhor. Meu Deus, nós nos reunimos nesta manhã, Pai, para glorificar o Teu nome. Ó Senhor, Te louvamos por todas as coisas e de maneira muito especial, Deus, pela morte, pelo sacrifício de Jesus na cruz e por sua ressurreição. Te louvamos, ó Deus, porque a morte foi tragada por Tua vitória, Senhor. E a Tua vitória é a nossa vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, neste instante, invocamos a Tua presença, que o Senhor possa estar visitando a cada coração de maneira muito especial, ó Pai, falando, ministrando através da palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor também receba a nossa adoração, os nossos louvores, enfim, cada parte deste culto, ó Pai. Que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio, que o Senhor possa estar libertando vidas nesta manhã, Pai. Quem sabe aquele que chegou aqui triste, que o Senhor possa estar trazendo de volta a alegria, em nome de Jesus. Aquele que chegou desanimado, que o Senhor renove a esperança, através da palavra, através dos louvores, que vidas possam ser libertas, Pai. Ó Deus, nós nos entregamos diante do Senhor, em sacrifício vivo, diante do Teu altar, ó Pai. Ó Deus, vem sobre nós durante todo este dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, abra a sua Bíblia no Salmo 122. Salmo 122. Nos diz a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vinda à casa do Senhor Deus requer de nós um propósito, um compromisso. O texto nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o final do verso 4 nos revela o nosso compromisso, o compromisso desse povo que se reunia na casa do Senhor Deus. Eles estavam reunidos para renderem graças ao Senhor, e nós chegamos aqui nesta manhã para render graças ao Senhor Deus. Que o nome de Deus seja exaltado nesta manhã, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor. Amém, queridos? Muitas pessoas viajando, aproveitando esse feriadão, mas nós estamos aqui, graças a Deus. Sobretudo Deus, o Senhor Deus habita no meio dos louvores. O Senhor Deus habita no meio do seu povo, e nós iremos louvar ao Senhor Deus com alegria, com certeza de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu convido o Ministério de Louvor, estaremos juntos glorificando ao Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, porque grande é o Senhor, porque muito digno de ser louvado o Senhor Deus. Prazeroso do que ter a certeza que em todos os momentos Deus está conosco, em todos os momentos. Graças a Deus por isso. Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, mas Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Consolador que habita em nós. E nesta manhã, o que legitima, o que testifica o nosso ajuntamento é justamente o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está aqui, que habita no meu coração, no seu coração, testificando as palavras de Jesus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Adora ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos, dizendo: não existe nada melhor do que ser amigo do Senhor e ter paz no coração.
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor e ter paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, ser amigo de Deus e caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder, de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração e viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o instrumental toca mais uma vez essa música, eu te convido a sentar um instante, a estar orando com a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Não há nada mais gratificante do que ter paz no coração. E ter paz no coração é estar em meio a guerras, muitas vezes, mas o Espírito Santo de Deus ministrando e trazendo conforto, calma ao nosso coração, sabedoria, discernimento, graça. Eu te convido a estar abençoando a pessoa que está do seu lado. Quem sabe que chegou nessa manhã angustiada e que precisa de paz no coração. Só Jesus pode trazer paz ao nosso coração. Só Jesus. Nada pode trazer paz à nossa alma. Só o Senhor. Eu te convido a estar abençoando a pessoa que está do seu lado. Dizer: Deus, ministra paz, graça, misericórdia sobre este coração que está aqui do meu lado. Em nome do Senhor.
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom Jesus, de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Oh Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Hoje nós sentimos a tua paz, ó Deus, porque o Senhor resolveu ministrar paz às nossas almas, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos por isso. Não é em nós mérito algum, Senhor. Foi misericórdia do Senhor, foi graça, foi favor que não merecíamos, ó Pai. Mas aprove ao Senhor enviar a cruz do teu Filho, Senhor, Filho unigênito do Pai. O Senhor Jesus morreu, se sacrificou por amor às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Mas Deus, louvamos o teu nome, porque a tua palavra nos diz que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. A morte foi tragada. Bendito seja o nome do Senhor. E um dia estaremos face a face com o Senhor, em adoração, em louvor. E assim como João vislumbrou uma grande multidão que ninguém podia enumerar, afirmando e dizendo: ao nosso Deus pertence a honra e a glória e a salvação e a sabedoria e o domínio e o poder e a glória. Ó Deus, estaremos diante do Senhor por toda a eternidade, afirmando que não existe nada melhor do que ser amigo do Senhor, viver com o Senhor eternamente, toda a glória. Estaremos face a face com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, se há pessoas aqui nesta manhã que ainda não têm essa certeza, Pai, em nome de Jesus, salva, Senhor, esse coração para o louvor do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, quero te convidar a se colocar em pé mais uma vez. Nós iremos ler o texto que nos fala sobre a ressurreição de Cristo. Evangelho de Mateus, leitura alternada, capítulo 28. Nós iremos ler de maneira alternada do verso 1 ao verso 10 e do verso 18 ao verso 20 em uníssono, a uma só voz, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 28 de Mateus, de maneira alternada. E a partir do verso 18, a uma só voz, nós iremos ler até o final do versículo 20. Amém, queridos? Nos diz o texto: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Pois depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia.
ali o vereis. É como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Todos juntos, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é a nossa grande porção. Tu és a minha porção, Senhor. Tu és a minha herança. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. A morte foi tragada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando, queridos, esse encontro, as Marias, dos discípulos com Jesus, o encontro de alegria, o encontro de celebração, o encontro de reconhecimento de que Jesus é poderoso. Mas me chama a atenção, queridos, que o final desse texto recomenda a minha vida e a sua vida, que devemos anunciar a ressurreição de Cristo, que devemos anunciar o Senhor Jesus a toda e qualquer criatura, pregando o amor, pregando a graça, pregando a misericórdia do Senhor. E você pode nessa manhã dizer: Jesus, Tu és a minha porção, ó Senhor Deus, Tu és a minha herança, Tu és a alegria do meu coração, Tu és o rochedo da minha vida. O Senhor tem sustentado a nossa vida, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Celebremos ao Senhor em nome de Jesus.
Graças a Deus. Glória a Deus. É verdade, pastor Misael. Isso é alegria, gente. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje teremos um culto, somente o culto, não teremos a escola bíblica dominical. Você vai sair mais cedo, vai para casa, vai descansar e você vai retornar logo mais às 18 horas da palavra. A palavra vai ser ministrada e nós temos a grata satisfação de receber o pastor Misael, e sempre bom tê-lo aqui conosco. E a minha oração é que Deus o use como instrumento em suas mãos e que a palavra de Deus seja ministrada à minha vida e à sua vida, e que o seu coração seja renovado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Ouçamos a palavra com muito temor e tremor, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Eu não sei se o pastor Felipe disse com muita propriedade que nós teremos um culto rápido. Haja vista que o meu tablet aqui, nós temos pelo menos 2 folhas para nós conversarmos hoje e refletirmos na palavra de Deus. Mas hoje é um culto diferente realmente. É um culto alegre e o Senhor já manifestou a sua presença nesse lugar. Já exaltamos o nome do Senhor através dos louvores, e certamente essa última frase que nós dizemos nesse último louvor é de que o mundo saberá, o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Domingo de Páscoa, culto da ressurreição, nós estávamos conversando ali, eu e o pastor Felipe, e ele colocando, dizendo que o culto de hoje deveria ter começado às 6 horas da manhã, irmãos. Todos aqui reunidos, juntos, louvando ao Senhor numa alvorada, gratos a Deus por aquilo que Ele já fez por cada um de nós. E aí nós não teríamos mais a vontade de ir para casa para almoçar. Ficaríamos aqui emendando com o culto das 18 horas, amém? Pastor Célio provavelmente está assistindo pela internet, e o amém foi de aprovação. Graça e paz, queridos. É um grande prazer, um grande privilégio podermos na manhã de hoje a gente falar das verdades absolutas desse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão cheio de amor, rico em bondade e misericórdia. Não poderia ser diferente. Não poderíamos ter outra mensagem a não ser a mensagem de que Cristo ressuscitou, de que Cristo ressurgiu, de que Cristo vive, de que Jesus Cristo está aqui neste lugar. Abra sua Bíblia no texto que já lemos, mas gostaríamos de compartilhar novamente. Texto do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos desse texto sagrado. Nós queremos aproveitar esse momento e também cumprimentar aqueles que estão nos assistindo através da internet e também nos ouvindo da rádio IP Farol. Que o Senhor vos abençoe poderosamente neste dia de hoje. Mateus capítulo 28, versículo de 1 ao 10, nos diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia.
E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém? Quero convidar você a ler em alto e bom som o versículo 7 desse capítulo 28, todos juntos. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que temos nessa manhã de nos lembrarmos daquilo que tu nos disseste, que o Senhor mesmo nos falou através da tua santa e poderosa palavra. Muito obrigado por essa passagem do Evangelho que nos afirma de que o Senhor está vivo, de que o Senhor ressuscitou, de que o Senhor está no meio de nós. Nós te oramos e te pedimos que teu Santo Espírito nos ensine, nos traga discernimento dessa palavra, que o Senhor mesmo ministre a cada um de nós, conforme o teu querer, para que cresçamos na graça e no conhecimento de ti. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a ressurreição é a base da nossa fé. A ressurreição é a esperança da vida eterna que teremos. A ressurreição de Jesus nos traz confiança, segurança de que venceremos a morte. A ressurreição de Jesus nos traz ânimo, alegria, por saber que Ele certamente voltará, pois ressurgiu entre os mortos. Mas nem sempre foi assim essa crença na ressurreição. Se a gente olhar um pouquinho a história da igreja, e desde os primórdios da era cristã, que há um embate ferrenho para se provar a ressurreição de Jesus Cristo. Havia um grupo de adoradores, um grupo religioso no tempo de Jesus, chamado os saduceus, que não criam na ressurreição do Senhor. Não criam que o Senhor poderia morrer e ressurgir dentre os mortos. Eles não acreditavam nisso. E por não crerem nisso, havia uma heresia bem pior na época, de que Jesus não tinha morrido, Jesus teria desmaiado, colocado num sepulcro, e os seus discípulos o haviam tirado daquele sepulcro, e ele não tinha experimentado a morte. Queridos, isso é tão perigoso, porque se não houvesse a morte de Jesus, se Jesus não tivesse padecido na cruz, se Jesus não tivesse experimentado o sofrimento, a dor, se o Senhor não tivesse derramado o seu precioso sangue no Calvário, o autor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, não há purificação dos pecados. Isso é tão perigoso, porque se a gente acreditar nessa história de que Jesus não conheceu a morte, de nada vale a nossa fé, de nada significa o nosso amor, o nosso apego ao Senhor Jesus. É uma tentativa de reverter,
é uma tentativa de lançar dúvidas a respeito do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Mas nós cremos, nós os crentes, salvos em Jesus, cremos firmemente que o Senhor Deus o mandou e o entregou à morte para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante no nome dele mesmo. Há algo muito interessante que o apóstolo Paulo escreve também a respeito da ressurreição de Jesus. E ele vai trazer, se você puder abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo expõe pelo menos 6 consequências desastrosas, caso Jesus não tivesse ressuscitado. Capítulo 15, versículos de 12 a 19. Paulo vai relatar pelo menos 6 coisas trágicas se Jesus não tivesse ressuscitado. 6 consequências desastrosas se Cristo não tivesse ressuscitado. E ele vai enumerá-las dizendo assim: se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa pregação seria vã. De nada valeria estarmos aqui nessa manhã, pregando o Evangelho. Não teríamos mais a possibilidade de defender a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Segundo, ele vai dizer, a nossa fé seria vã, totalmente infundada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada valeria crer nisso. Depois ele vai dizer que o testemunho dos apóstolos seria falso. Os testemunhos dos apóstolos seria mentiroso. Em quarto lugar, ele diz que nós estaríamos ainda debaixo do jugo do pecado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, estaríamos ainda vivendo sob condenação. Estaríamos vivendo ainda debaixo do pecado, do jugo do pecado, da sentença do pecado, da pena, da penalidade do pecado. Em quinto lugar, ele vai dizer, os que dormem em Cristo Jesus teriam perecido. Não haveria esperança para aqueles que morreram em Cristo Jesus. E em sexto lugar, ele diz que nós, os crentes, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a grande palavra de esperança e de alegria nessa manhã é que Cristo ressurgiu, é que Cristo ressuscitou. E graças a Deus, irmãos, porque nós encontramos nos evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, evidências de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Nós encontramos o testemunho do anjo, Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, diz que o anjo disse a Maria, sei que buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ele não ficou no túmulo. Outra evidência de que Jesus ressurgiu é o túmulo vazio. Não se encontrou o corpo de Jesus, não se encontrou os restos mortais de Jesus naquele sepulcro. O túmulo vazio é uma evidência de que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Depois Jesus aparece aos seus discípulos, como ele recomenda, ele afirma, vão para a Galileia, porque ali vós me vereis. Vão para a Galileia. Jesus se apresenta aos seus discípulos. E o Evangelho também nos traz como evidência o testemunho até mesmo dos seus inimigos. Mateus capítulo 28, versículo 11 vai dizer, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Evidências, queridos, de que não nos deixam dúvidas de que Jesus Cristo verdadeiramente está vivo. Mas eu queria trazer na manhã de hoje o significado da ressurreição para nós. O que significa Jesus ter ressurgido?
Qual é o significado para nós, crentes em Cristo Jesus, da sua ressurreição? O que isso significa? E eu queria pelo menos elencar pelo menos 3 fatos significativos para a nossa vida. 3 grandes significados para a nossa fé. Primeiro, a ressurreição de Jesus significa que Ele está e estará sempre conosco. Não sei se você já parou para perceber isso. Não sei se você, por algum momento, você já parou um dia e refletiu de que você tem o Deus, dono do ouro e da prata, criador dos céus e da terra, que chamou todas as coisas que não existiam para a existência. Esse Deus está em você, com você, perto de você, está com você todos os dias da sua vida. Que coisa abençoada, que coisa maravilhosa saber que ao acordar, Jesus está comigo, que ao levantar, Jesus está comigo, que ao me dirigir para o trabalho, para a escola ou fazer quaisquer outras atividades, Cristo Jesus ressurgiu e está conosco sempre e eternamente estará. Que bênção, que maravilha. Ele não é um Salvador distante, Ele não é um Deus longe, mas Ele é um Deus de perto e também de longe, mas Ele está em todo o tempo conosco. Aí havia uma corrente filosófica no tempo de Jesus, e também nos dias dos primeiros séculos, de que Jesus poderia até ser Deus. Acreditavam que havia verdadeiramente algo divino em Jesus. Acreditavam que havia um Deus que tinha criado o universo todo, que havia criado todas as coisas, porém, esse Deus não interferia na vida dos seres humanos, nem do universo. Os deístas defendiam essa tese. Pode até existir um Deus, pode até verdadeiramente Jesus ser um Deus, mas Ele não interfere na vida dos seres humanos, nem no universo como todo. Eu não creio nisso. Eu não creio que há um Deus que não interfira na minha vida e na sua vida. Ele é Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele sempre foi, é e será o Deus do universo e de toda a glória. Ele interfere com poder e autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus, Ele é Deus presente conosco. O seu próprio nome, um dos seus nomes já nos diz isso. O mais belo nome de Jesus que eu acho é Emanuel. E sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. É o meu Deus. Eu sei que Ele está comigo. Perto está o Senhor. Ele não nos abandona, Ele não nos fez e nos largou à própria sorte. Ele não fez esse universo, deu corda e disse, agora é com vocês. Não, Deus, Jesus Cristo, é um Deus que se relaciona conosco. O único Deus a quem devemos glorificar e adorar para sempre. Deus Emanuel é um dos seus nomes. Ressurreição significa que Jesus está conosco, que Ele está conosco todo o sempre. Esse mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós encontramos Jesus conversando com os seus discípulos e dizendo assim no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muitos têm uma motivação diferente de vir à igreja, queridos. Muitos assentam no coração de vir à igreja para buscar sua bênção, sua cura,
o livramento das mazelas, o livramento da sua condição financeira deplorável. Muitos vão à igreja procurando satisfazer os seus próprios prazeres e necessidades espirituais. Muitos procuram vir à igreja pensando unicamente em sair daqui aliviados do peso da consciência, ou de que tenha um problema insolúvel resolvido naquele instante de culto. Por isso que muitos templos de diversas igrejas e denominações estão lotados, porque a maioria dessas pessoas estão buscando encontrar alívio para suas necessidades, resolução para os seus problemas, os mais variados problemas, satisfação da sua vida financeira. Você sabe por que você saiu da sua casa e veio a esse templo hoje? Você sabe por que você está sentado nesse lugar, prestando atenção a essa mensagem? Você sabe por que Deus moveu o seu coração para ligar ao seu rádio, para ligar à internet, para ouvir isso? Porque Deus, Jesus Cristo, se faz presente nesse lugar. A presença do Senhor nos anima, a presença do Senhor nos traz alegria, e a única motivação do nosso coração deve ser: viemos aqui adorar o teu bendito e maravilhoso nome, Jesus. Por isso que nós entramos nesse santuário, adorar o Senhor, glorificá-lo na beleza da sua santidade. A ressurreição significa para nós que Jesus está e estará sempre conosco, louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma outra motivação, há um outro significado também da ressurreição de Jesus Cristo para nós. A ressurreição significa que Ele nos concedeu poder. Eu e você fomos investidos de autoridade para falar essa palavra. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus prometeu: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder do Senhor. Revestidos de poder. A ressurreição significa que Ele nos concedeu poder. E essa promessa se cumpriu integralmente no dia de Pentecostes, conforme nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 4, que nos afirma que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o crente experimenta esse poder que foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo, ele fica capacitado a ser testemunha da morte e ressurreição de Jesus, a viver um padrão de vida que glorifica o nome do Salvador, e a viver uma vida mais feliz e vitoriosa. Sem a unção do Espírito Santo de Deus, sem o revestimento do Espírito Santo de Deus, sem o poder que vem do alto, nós não teríamos condições de falar tão poderosa e verdadeira mensagem. Sem o revestimento do Espírito Santo de Deus, a igreja seria uma instituição religiosa sem vida alguma, sem dinamismo, sem fervor espiritual e sem paixão pelas almas perdidas. Sem a ressurreição de Jesus, o crente não poderia experimentar a bênção do poder do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus Cristo está vivo e deu à igreja a condição de receber o poder extraordinário do Espírito Santo de Deus. Se falamos, falamos no poder do Espírito Santo. Se pregamos, pregamos no poder do Espírito Santo. Se cantamos, se tocamos, fazemos tudo, porque o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Ungidos, a unção do Espírito Santo que recai sobre nós. E isso só foi possível porque Ele ressuscitou. Só foi possível porque Ele venceu a morte. Só foi possível porque Ele ressurgiu dentre os mortos. A ressurreição significa que Ele nos concede poder, autoridade para pregar essa palavra de vida eterna. Em terceiro e último lugar, a ressurreição significa, queridos, que Jesus voltará um dia.
A ressurreição que significa que o plano de Deus foi completo. Se a gente pegar João 3,16, a gente vai ver porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O começo do projeto de Deus para a salvação da minha alma, da minha vida, da sua alma, o começo. E aí ele vai à cruz. E aí eu gosto muito daquele texto de João, que quando Jesus está padecendo na cruz, ele diz aquela palavra que sintetiza tudo aquilo quanto ele vier a fazer, e ele clama lá do alto da cruz: tetelestai, está consumado. O projeto foi acabado, o projeto foi entregue, a vida dessas pessoas pelas quais morri está guardadas nos céus, com os nomes escritos no livro da vida. O projeto foi acabado com sucesso. Cristo morreu, mas ressurgiu para nos dar vida para todo sempre, e Ele voltará. Às vezes eu fico olhando o Zap e vejo que quase todo dia de manhã o presbítero Márcio posta lá: Maranata, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu fico imaginando, irmãos, aquele momento antes do Senhor subir aos céus. E Atos vai relatar isso de uma forma muito cristalina, muito simples, muito fácil da gente entender. Jesus está com os seus discípulos e ele faz a promessa para eles. Ele diz que ele vai voltar. E quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos ficam olhando para o alto, para ver o seu mestre subindo, para vê-lo ainda por algum momento, por alguns instantes, e aí brada o anjo dizendo: varões galileus, que estás para cima a olhar, esse Jesus que o viste subir, ele voltará um dia. Ah, queridos, há muita gente que não tem vivido nessa expectativa da volta de Jesus. Há muita gente que tem preferido viver uma vida, medíocre, rasteira, e vivendo uma vida de qualquer forma. Mas nós, os crentes, os salvos na pessoa bendita de Jesus, temos o olhar para esse dia. Ele vai voltar, ele vai voltar. Ele voltou, ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Mas a palavra de Deus me garante: um dia ele vai voltar para me buscar. Uma vez eu li um texto muito interessante em que o autor dizia assim, e fazia uma ilustração. Às vezes o comportamento da igreja com relação à volta de Jesus é muito parecido com a carta de uma esposa enviada para o seu esposo que está na frente de batalha, que foi para a guerra. E ele começa a comparar, dizendo que aquele soldado, o esposo dela, recebe uma carta por mês. E ele fica aguardando aquela carta ansioso. E ao pegar a carta, começa a ler e diz: olha, esse mês nós passamos dificuldades, esse mês foi muito difícil controlar os meninos, esse mês foi muito complicado controlar as finanças. Como você está? Se está tudo bem? Relata naquela carta todos os acontecimentos daquele mês. No mês seguinte ele recebe uma outra carta com o mesmo teor, relatando como foi o mês, o que deu para pagar, o que não deu para pagar, as contas que ainda estão em abertas, as dificuldades que estão enfrentando. Fala como estão os meninos na escola. E aquele pai recebe aquela carta, aquele soldado olha para aquela carta e guarda. Terceiro mês recebe uma outra carta com o mesmo teor. As dificuldades são relatadas, os problemas são relatados,
As dificuldades financeiras estão descritas. O que dá para pagar naquele mês está descrito. O comportamento das crianças estão também descritos. Mas não tem uma linha sequer dizendo: volte logo. Venha depressa. Retorne logo. A maioria das nossas orações é justamente para dizer a Deus que aquilo que a gente precisa. Todas as vezes e a maioria das vezes que nós oramos ao Senhor é para relatar para Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, a nossa expectativa do amanhã, de solucionar os problemas e de vencer os problemas, mas não tem uma linha da nossa oração dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queridos, como seria bom se vivêssemos nessa perspectiva de dizer e de confiar: eu sei que o Senhor vai voltar, por isso eu vou continuar orando assim. Venha, Senhor, volte, Jesus, volte, Senhor, volte depressa. A ressurreição de Jesus significa, queridos, que Ele voltará. Amém? Ele voltará. Capítulo 22 de Apocalipse diz o Senhor a João: certamente venho sem demora. E João completou exatamente isso. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ressurreição significa que Deus está conosco. Ressurreição significa que Ele nos investiu de poder e autoridade para pregar essa palavra. Ressurreição significa que Ele voltará. Essa semana, a gente foi bombardeado por perguntas, dúvidas e explicações mal dadas a respeito da ressurreição de Jesus. Alguns disseram que as pesquisas mais recentes provam de que Jesus realmente veio ao mundo, sofreu, mas não se tem nenhum documento, nenhuma prova científica de que Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. A igreja romana guarda na catedral de Turim um pedaço de pano de 4 metros, mais ou menos, chamado de Santo Sudário, em que ali possivelmente está grafada a imagem de um homem que se crê que seja Jesus, pois aquele manto, aquele pano envolveu o Senhor Jesus. Há outros que precisam assistir o filme Paixão de Cristo para poder ter a fé acrescentada sobre a ressurreição de Jesus. Há outros que não creem de forma alguma, porque não entendem a ideia de um Deus vir ao mundo, sofrer, padecer, conhecer as mazelas humanas, a solidão, a dor, o sofrimento humano. Não entendem como um Deus criador de todas as coisas se submete a isso. Há outros que precisam encontrar na pesquisa científica algum indício de que Jesus verdadeiramente veio. Eu quero dizer para você que há algo em mim, que a minha fé também aumenta em crer que Jesus verdadeiramente está vivo. Sabe como minha fé aumenta? Leio a palavra, creio verdadeiramente nisso. Mas eu vejo diariamente essa palavra sendo aplicada na vida cotidiana dos meus irmãos. Sabe como minha fé aumenta? É saber que um drogado com um viciado em drogas
uma pessoa jogada na marginalidade, no esgoto da vida, ouve um dia falar desse Jesus Cristo que veio e o amou, e o Espírito Santo de Deus toca em seu coração, e ele se coloca e se prostra de joelhos dizendo: Senhor Jesus, salva a minha vida. A minha fé aumenta quando eu escuto testemunhos de pessoas perdidas, que não queriam saber de Jesus na vida, que viviam uma vida dissoluta, que viviam uma vida na prática do pecado, da iniquidade, adúlteras, pecadoras, pessoas distantes de Jesus. E quando eu escuto um testemunho dessas pessoas dizendo: eu tinha uma vida assim, terrível, distante do Senhor, mas um dia ouvi o seu chamado, a sua voz, me prostrei diante dele e ele mudou a minha história. A minha fé aumenta quando eu vejo uma igreja reunida no nome do Senhor Jesus, glorificar a Ele, dizer com toda veracidade, verdade e com todas as forças do pulmão: Cristo verdadeiramente transformou a minha vida. Ele está vivo, Ele ressurgiu dentre os mortos. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Se você olhar para o seu lado, você vai ver a prova inquestionável de que Jesus verdadeiramente vive. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Olha bem. Isso só foi possível porque Ele ressuscitou. E Ele fez isso por amor a mim e a você. Hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de a gente pensar nessas verdades e dizer: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço por tão grande amor. Tem uma música, eu não pedi para o pastor Felipe cantar, mas eu gosto muito dessa música, não sei se a gente pode cantar. Diz assim: mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. A ressurreição de Jesus foi um ato de amor por mim e por você. Não merecíamos absolutamente nada. E isso se chama graça. Presente de Deus. Por amor a você, por amor a mim. Lá no livro da vida, seu nome e o meu foi escrito. E ninguém jamais poderá apagá-lo ou retirá-lo. Amor de Deus. Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Curve sua cabeça. Não sei se o Ministério de Louvor pode cantar essa música. Enquanto a gente canta, agradeça a Deus. Somente agradeça ao Senhor. Somente declara ao Senhor a sua gratidão a Ele, por tudo quanto Ele nos fez.
orar ao Senhor Deus. Te convido a fechar os olhos. Depois ouvimos essa palavra. Dizia o pastor Misael: ressurreição, morte e ressurreição, ato de amor do Senhor, ato de amor. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou primeiro. Nos diz o salmista Davi: ainda a substância e forma, quando os seus dias foram contados e determinados por Deus. Ele também nos amou assim. A minha substância ainda em forma, em processo gestacional, mas Deus já me conhecia, Deus já me amava, Deus já te amava, já te conhecia. Devemos render graças ao Senhor, porque a ressurreição de Cristo trouxe às nossas vidas a certeza de que a morte não poderá nos deter. A morte foi vencida, e quem nasceu de novo, ainda que morra, viverá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos conversar com Deus nesse momento. Quem sabe no seu coração ainda, você que está aqui no templo, a você que escuta este culto na rádio Farol, quem sabe que assiste pela internet, a ressurreição de Cristo não traz significado nenhum para a sua vida. Quem sabe para você é mais um feriado. Mas eu creio no Deus que pode mudar o teu coração nesse momento. O Espírito é poderoso para transformar a tua alma neste momento. Quem sabe, segundo o beneplácito, segundo a vontade, segundo o querer do Senhor, está transformando o teu coração nesse momento. Você que está aqui nesta manhã, Jesus é poderoso para salvar a tua alma, o teu coração. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã perdido, sairá nesta manhã transformado e salvo para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Ó Deus poderoso, nós louvamos o teu nome, Senhor. Ó Jesus, nós celebramos a tua ressurreição. Ó Deus, assim como o Senhor, assim como disseste aquelas Marias aos discípulos, não tem mais. Nós cremos que o Senhor nos diz todos os dias: não tem mais, não tem mais. Vivenciamos tal realidade, a realidade daquele que ressuscitou e foi assunto aos céus, está à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ó Deus de amor, Deus que nos amou de maneira incondicional. Ó Deus, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, salva-se, Deus, salva-se. Traz, ó Deus, significado para a ressurreição de Cristo. Há tantas vidas que estão perdidas. Deus, traz transformação, salvação em nome de Jesus, Pai. As nossas vidas também, quem sabe, estamos aqui nessa manhã e não nos alegramos com a ressurreição de Cristo. Foi a ressurreição de Cristo que trouxe significado às nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque servimos ao Deus não que está morto, não ao Deus morto,
não a um Deus que ficou no sepulcro, mas um Deus que ressuscitou, o único Deus que ressuscitou dentre os mortos. E podemos celebrar e louvar o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, entra, Deus, no coração mais petrificado, a alma mais dura, na mente mais insensível. Tu és poderoso para entrar, transformar, salvar, justificar, regenerar, porque o Senhor é poderoso. Faz isso, Deus. Quem sabe quem assiste na internet vai salvar esse coração, Deus, em nome de Jesus. Quem escuta, salva, Senhor Deus, a quem está aqui nessa manhã, Pai. Traz salvação a essa casa, Pai, para o louvor do teu nome, para a glória do teu nome. Ó Deus, como igreja do Senhor, nós te agradecemos por tão grande ressurreição, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a nossa pregação não é vã, porque o nosso testemunho não é vão, o nosso testemunho é verdadeiro, fiel, porque a tua palavra nos garante, nos afirma que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado por tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Diga isso mais uma vez: Deus me ama e o seu amor é incondicional. Você vai dizer isso, meu irmão. Você vai celebrar. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Celebre a ressurreição de Cristo. Não seja mais um feriado, mas que você possa, não apenas nesse período de feriado, mas que você possa todos os dias recorrer ao Senhor Deus com coração de gratidão. Não apenas recorrer ao Senhor para pedir ao Senhor Deus, como dizia o pastor Misael. Muitas vezes nós escrevemos cartas só justificando os nossos atos, dizendo: fiz isso por isso. São cartas. Eu preciso primeiramente ter um coração grato a Deus. Eu preciso dizer: Deus, muito obrigado pela vida, muito obrigado, Deus, por tua ressurreição. Volta, Jesus, volta. A Bíblia diz que a igreja é noiva, Jesus é o noivo. E todas as vezes que eu penso nessa simbologia, que a igreja é a noiva, que Cristo é o noivo, toda noiva quer casar, meu irmão. Se ama, quer casar. Quem já foi noivo sabe o que eu estou dizendo. Eu fui noivo, sei, eu queria casar, meu irmão. Eu não vi a hora de casar. Casamento é bênção. Mas a impressão que eu tenho é que a noiva de Cristo não quer casar, porque nós não queremos ter esse encontro. Paulo nos diz que nós conhecemos Cristo em parte. E eu penso muitas vezes que conhecer Cristo em parte e profetizar em parte me traz uma alegria imensa. Ou seja, nós conhecemos em parte, profetizamos, ministramos a palavra em parte. Mas um dia veremos noivo como Ele é, graças a Deus. Está
Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Agradecemos ao pastor Misael pela palavra. Deus, continue abençoando sua vida, seu ministério, os desafios ali, a nossa congregação do alto do céu, que tem vivido dias temerosos, dificuldades, de mortes. Outro dia, o pastor Misael nos relatou que ele chegava de táxi na porta da congregação e dois jovens já estavam sacando a arma para assaltá-lo. Não reconheceram o pastor Misael, estava de costas. E um vizinho que não é crente disse: esse é o pastor. Deus levanta, meu irmão. Deus é soberano. Deus tem o controle. Um vizinho que não é crente disse: esse é o pastor. E aqueles jovens devolveram as armas e passaram. Devemos orar, queridos. Devemos orar para que Deus derrame graça e misericórdia sobre a vida do pastor Misael, sobre a Raquel, sobre aqueles que estão ali envolvidos. Mas eu tenho percebido dia após dia o cuidado de Deus para com a congregação do alto do céu, graças a Deus. Eles estão ali, a igreja está alocada em um local perigosíssimo, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle. E orem pela família do pastor Misael, em nome de Jesus, e pelos irmãos ali. Deus continue salvando vidas ali. Jovens que já foram arrancados do tráfico. Foram arrancados. E nós sabemos, isso não é filme não, meu irmão. Quando alguém deixa de ser usado como um aviãozinho, como alguém que leva o tráfico de um lado para o outro e é salvo e diz: eu não quero mais isso, consequentemente essa pessoa é ameaçada de morte. O traficante perdeu uma mão de obra, meu irmão. Ninguém quer perder mão de obra. É o trabalho deles. Trabalho. Devemos orar para que Deus, quem sabe, segundo o seu beneplácito, sua vontade, salve o chefe do tráfico lá, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Já pensou? Sendo salvo, testemunhando: o amor de Deus me alcançou. Jesus veio salvar pessoas que estavam perdidas. E bendito seja o nome do Senhor. Nós temos aqui um pedido de oração. Por gentileza, pastor Misael, pega aqui a minha Bíblia. Pode sentar, queridos? Podem sentar? Só um instante, antes de concluirmos o culto. Avisamos primeiramente a ausência do reverendo Célio Miguel, e passou esse período do feriado, foi descansar na sua cidade natal, Caruaru, a cidade mais linda do mundo. Eu tenho que fazer a média, né, meu irmão? Porque eu sou de Caruaru, eu sou caruaruense. Cidade bonita, meu irmão. Pensa numa cidade bonita. O mar lá é uma coisa linda. Visto da TV. Você senta na sala, liga a TV, o mar lá, uma coisa linda. Visto da TV. Mas Deus abençoe o pai e minha mãe ali, que eles retornem em paz amanhã, em nome de Jesus. Avisamos também a um pedido de oração, um pedido feito pelo irmão Cardoso, a irmã Helena. Quinta-feira passada agora, um moço chamado Valdemir sofreu um acidente fatal. Eu não sei quem acompanhou, um rapaz que vinha de moto 6h50 da manhã ali em Satuba, em frente ao posto policial de Satuba. Ele se dirigia ao seu trabalho, era funcionário do irmão Cardoso, da irmã Helena. Às 6h50 da manhã, ele para no acostamento e uma carreta desgovernada alcançou esse motoqueiro, e os detalhes são terríveis, e passou por cima desse motoqueiro. E o irmão Cardoso, 30 minutos depois, chegou ao local, porque tinha um telefone da empresa do irmão lá, no fardamento do seu funcionário, e ligaram para o irmão Cardoso, e ele ainda chegou e cobriu o corpo, mas a cena terrível, meu irmão, terrível. Devemos orar pela família do Valdemir, um homem trabalhador. Relatos do irmão Cardoso, era seu funcionário, um homem dedicado, trabalhador, um bom profissional. Foi ele que fez essa cruz aqui, hoje nós temos, que alguns utensílios aqui do templo. Era um bom profissional.
mas aprove ao Senhor Deus levá-lo. Devemos orar pela família, é um momento delicado com a família, um momento de tristeza, perda, e um trabalhador saindo de casa para o seu trabalho e morre desse jeito. Devemos orar pela família, que Deus tenha misericórdia, que Deus console todos os seus familiares, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante, vamos colocar a vida da família do Valdemir diante do Senhor. Maravilhoso Deus, de maneira muito especial, muito específica, Senhor, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja consolando a vida dos familiares do Valdemir, que teve a sua vida ceifada na última quinta-feira, Pai. Com toda certeza, a dor nos corações daqueles que ficaram, tristeza, que o Senhor esteja consolando os familiares, os amigos, o irmão Cardoso, a irmã Helena também, que caminhavam com ele. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando graça, misericórdia, bálsamo, que somente o Teu Santo Espírito pode nos dar, que nenhuma palavra pode gerar no coração do homem, mas o Teu Santo Espírito pode visitar o mais íntimo da alma e trazer paz. Eu te peço, Deus, bálsamo, misericórdia, refrigério. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, visita essa família para a glória do Teu nome, Senhor. Se não são pessoas salvas, eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja visitando e salvando essas famílias para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Há também aqui um aviso do Ministério de Teatro. Aqueles que desejam participar do Ministério de Teatro da nossa igreja, você pode se inscrever. Há um cartaz aqui no Data Show. Venha fazer parte da nossa galera e entre em contato conosco. Teatro IP Farol. Procurem Davidson, Igor Melânia ou Bruno Baracho. Dos três, você dá o seu nome, participa desse ministério abençoadíssimo. Avisamos também os dois últimos avisos. Dia 29 de abril, de terça que vem a 8, nós receberemos aqui no templo o Grupo Logos, e nós estamos divulgando através das redes sociais, aqui no templo, na Rádio IP Farol, dia 29 de abril, uma terça-feira à noite, às 20 horas, receberemos o Grupo Logos, um grupo muito abençoado, e eu queria convocar a igreja, e não somente a igreja, que o irmão convide outro amigo, ou um amigo não crente, que não conhece ao Senhor Jesus, para receber a mensagem de salvação, em nome do Senhor. Dia 29 de abril, estaremos aqui recebendo o Grupo Logos. No sábado, dia 3 de maio, logo em seguida, depois da visita do Grupo Logos, nós teremos aqui na igreja uma peça da Companhia de Teatro Jeová Nissi, uma companhia de teatro muito conhecida, que tem viajado aí, pregando o Evangelho através da arte, e a mocidade, juntamente com o Grupo Teatro, e com o apoio da igreja, nós receberemos aqui no sábado à noite, essa peça da Companhia de Teatro Jeová Nissi, que tem como título Artigo 121. Nós receberemos aqui, aí tem escrito lá, em um assassinato, só existe um culpado. Eles vão estar falando sobre esse artigo, aí você pensa aí, mas do que trata esse artigo? Eu vou deixar você vir aqui para a peça de teatro. Está aqui o advogado, o Ricardo, o Deus também, mas meu irmão, venha participar dessa peça. É um ministério de teatro que tem desafiado assim vidas espiritualmente, com peças inteligentes, mas que nos levam a uma reflexão. Então, dia 3 de maio, às 19 horas, estaremos aqui na igreja, para a glória de Deus, e teremos assim uma noite abençoada, esse trabalho promovido pela nossa mocidade. Fica em pé, meu querido irmão, vamos concluir o culto dessa manhã. Queria convidar o pastor Misael para impetrar a bênção, e logo em seguida sairemos debaixo da graça do Senhor. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno e sublime Pai, poder, a comunhão, as consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre todos nós, povo seu, sobre todo o povo de Deus, espalhados por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.